Alô, meninos do 7º ano, tudo bom? Vamos dar aqui continuação à nossa aula, né? Semana 26. Na aula passada, nós vimos relevo, né? Geologia, vegetação e nós paramos, eu deixei hidrografia para hoje e nós vamos começar então na hidrografia na página 44, tá? Nós temos duas bacias na região norte, que é a bacia do Rio Amazonas e a bacia do Tocantins, né? A bacia do Rio Amazonas é a maior bacia hidrográfica do mundo e ela é formada pelo Rio Amazonas e os seus afluentes. Gente, mais de 1.000 afluentes o Rio Amazonas tem, tá? Nós temos a bacia do Rio Tocantins, que também é a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. E nós temos nessas duas bacias, né, construções de hidrelétricas, tá? Então nós temos, por exemplo, a construção de hidrelétrica Tucuruí, né? E nós temos a bacia hidrelétrica de Tucuruí, gente, é a bacia, também é a hidrelétrica, quer dizer, também é abastecida por rios totalmente brasileiros, tá? Essas duas bacias, a principal função delas, né, o aproveitamento desta água, é o abastecimento humano, tá? Então, as duas, né, como a bacia do Amazonas, como a bacia do Rio Tocantins. Não que elas não tenham outro tipo de serventia, lógico que tem, né? Nós temos hidrelétricas, nós temos a hidrelétrica de Belo Monte, né, que gerou grandes controvérsias para a construção, na questão de terras indígenas e tal, tá? A maioria dos rios, né, dessas duas bacias, eles são extensos e são volumosos. Então, quer dizer, são rios navegáveis, tá? Nós temos a presença do maior aquífero do Brasil, né? Que hoje ele é chamado de Sistema Aquífero Grande Amazônia e ele é mais conhecido por Alter do Chão, tá? Ele é bem maior do que o aquífero Guarani, certo? Essas instalações, gente, de hidrelétrica, tanto na região Tocantins, Araguaia, ela gera diversos problemas, tá? Problemas em questões ambientais e também sociais, né? São áreas que vão ser, como é que fala? Desapropriadas, né? Então, já causou e causa problemas com os índios, né? Problemas naturais, como uma severa estiagem. Então, isso não é só pontos positivos, nós temos também pontos negativos. Nós temos a população, né, e a cultura da região amazônica. Primeiro desenvolvimento, né, primeiro olhar para a região amazônica foram os portugueses interessados nas drogas do sertão. O que são as drogas do sertão? São as ervas medicinais, né, gente? E também, mais tarde, o látex, tá? Das seringueiras. Essa exploração, né, esse extrativismo do látex gerou muito desenvolvimento para a região amazônica
ela já foi chamada de Paris dos Trópicos, de tanto dinheiro que rodava ali. Então eles construíram o Teatro Amazonas, que dizem que é uma construção belíssima, né? Eu não conheço, mas vocês podem ver aí na página 46, tá? Conta-se a história que o calçamento perto do Teatro Amazonas, ele era todo feito de látex. Por quê? Para que quando as carruagens, né, chegassem no começo ali, tudo com as pessoas importantes, porque não havia carro, o som do cavalo, né, da ferradura ali do cavalo, batendo ali no calçamento, tudo não atrapalhasse, não fizesse barulho para não atrapalhar a festa, o teatro, né? Essa decadência, então, gente, isso foi muito bom. Vai acontecer uma decadência dessa produção quando as seringueiras, elas foram levadas, mudas de seringueira, elas foram levadas, né, para a Ásia, clandestinamente. Então, depois de algum tempo, surge a concorrência, né, e vem uma decadência dessa região norte da economia, tá? Apesar, gente, da região norte ser a maior do Brasil, ela é muito pouco povoada, né? Quer dizer, a população é mal distribuída. A população, a maioria, né, a maior concentração da população é em torno da cidade de Manaus, tá? Por quê? Porque alguns anos atrás foi instalada ali naquela região a Zona Franca de Manaus, tá? Então, o que é essa Zona Franca de Manaus? Ela foi instalada por meio de iniciativas do governo para promover, né, o desenvolvimento econômico da região norte, tá? Então, por exemplo, a região norte, ela é muito distante, tá muito distante da principal região desenvolvida do Brasil, que é a região sudeste. Então, na época, o governo quis instalar a Zona Franca de Manaus para compensar essa distância, certo? E o que é essa Zona Franca de Manaus? Na verdade, é um polo industrial, né, aonde atrairia com isenções fiscais, com mais outras coisas, empresas para aquele lugar, tá? Então, havia redução de impostos, né? E é uma área considerada de livre comércio, tá? Então, quer dizer, né? Não tem tantos impostos e ações fiscais. Bom, isso não perdura até hoje, já houve modificações, tá? Os primeiros moradores da região norte, gente, foram os indígenas, tá? Então, atualmente existe uma quantidade não tão grande de índios, né? Eu anotei aqui, ó, 342 mil indígenas. Não é tanta gente assim, não são tantos índios assim, tá? Então existe os indígenas, a maioria deles vivem nas reservas indígenas. O que são as reservas indígenas, gente? São áreas protegidas, né? Áreas que são demarcadas, e ali são áreas que pertencem aos índios. Mas quer dizer o seguinte, isso aí não impede de haver desmatamento de pessoas de fora também, madeireiras, invasão de garimpeiros, tá? Tudo isso. Os índios, existem algumas tribos indígenas, por exemplo, na região amazônica, que não tem nenhum contato com a sociedade, tá?
Não é que essas tribos indígenas não saibam da sociedade, é que elas preferem não ter esse contato para o quê? Para preservar, né? Para preservar os seus costumes, as suas tradições, tá? A FUNAI, gente, é um órgão que tem como função, né, a proteção dos direitos indígenas. Bom, no papel é uma beleza, não sei se funciona tanto assim. Nós temos a influência cultural, né, da região norte, que houve uma grande miscigenação na época lá, índios, portugueses, que essa miscigenação, ela foi influenciando, né, na questão de danças, de festas. Então nós temos o carimbó, nós temos a festa do Bumba Meu Boi, nós temos a festa de Parintins, já ouviram falar, que enaltece o boi, e nós temos o Círio de Nazaré, que é patrimônio cultural, tá? E também nós temos muitas lendas, né, naquela região, como o Saci Pererê, o boto, né, cor-de-rosa, que o boto se transforma em homem, um príncipe maravilhoso a partir da meia-noite. Vitória Régia, né, que é uma moça, que ela também se transforma naquela flor e tudo mais. A diversidade cultural, essa influência dos índios não ficou restrito só à região norte, tá, pessoal? Nós temos no Brasil inteiro, na questão de alimentação, na questão de vestimentas, como se diz, das Índias, nós temos a questão, se nós usamos brincos hoje, nós aprendemos com os índios e tudo mais. Então, isso foi uma questão, uma influência natural, tá? E as questões socioambientais da região amazônica, né? A questão de que você precisa preservar a floresta amazônica é uma coisa que eu acho que não precisa nem se dizer, né? Nós temos aí todos os dias, atualmente, então, nos noticiários da Amazônia, é o presidente brigando com outros países interferindo aqui na floresta, né? Aí eles falam que tem desmatamento, tá muito grande, o governo brasileiro fala que não é tão grande assim, né? Alguns países mandam, né? Quer dizer, não sei como é que tá a situação agora. Eles mandam dinheiro para esta preservação, tá? Quer dizer, não sei, né, gente, se é só essa preservação. E nós temos as unidades de conservação. Nós temos duas. A unidade de conservação integral é aquela aonde não pode ser nada alterado, tá? Nós temos a unidade de conservação de proteção sustentável. Então ali a exploração é permitida, mas como o próprio nome diz, sustentável, organizado, tá? Então, nós temos a reserva de Chico Mendes, né? Que vocês acho que conhecem quem foi Chico Mendes e tal. A unidade de conservação integral, ela não pode ser modificada, ela serve, gente, para pesquisa, tá? Manutenção da vida silvestre e tudo mais. Então, isso lá nada pode ser alterado e não pode haver exploração econômica, certo? Bom, eu fui até no final, né? Eu acho que vocês deveriam dar uma lida também na matéria. E a região norte está faltando os exercícios, tá? Então depois eu vou mandar os exercícios para vocês fazerem, para que vocês me mandem no PV, certo?
Qualquer dúvida, né? Eu espero que vocês me liguem e espero também que vocês estejam assistindo, ok? Beijos e até a próxima aula. Tchau!